idoso assim é hipertenso? O que acontece fisiologicamente que faz com que os idosos eles tenham essa alta prevalência de hipertensão arterial? Vamos entender aqui um pouquinho, então, a questão fisiológica para ficar claro para vocês. Então, quando a gente fala em pressão arterial, a gente divide ela em dois tipos. Na pressão arterial sistólica, vamos conceitualizar aqui para vocês para ficar mais didático de entender o que é a pressão arterial sistólica. Ela é um momento que o coração ou que o ventrículo ele faz uma sístole. O que é uma sístole? É a contração dos ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Então é um momento que há a sístole, a contração ventricular, e o sangue é ejetado aqui, por exemplo, através, deixa eu colocar o laser aqui, através do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta e mandando o sangue para todo o corpo e levando o sangue oxigenado para todo o corpo, toda a parte periférica, tá? Então a sístole representa isso. E ela geralmente vem com uma pressão, e a pressão ela é medida em milímetros por mercúrio, mais ou menos de 120 milímetros por mercúrio. Então a pressão arterial sistólica, ela mede a força ou a pressão que o sangue exerce. Deixa eu só pausar o videozinho aqui. A força ou a pressão que o sangue exerce na parede da artéria no momento em que ocorre a contração do ventrículo. Basicamente, essa é a definição da pressão arterial sistólica. A força com que o sangue exerce na parede da artéria no momento em que o ventrículo contrai. Então, por isso que é uma força superior, é uma grande força. Então, o ventrículo contraiu, fez uma grande contração, o sangue vem e exerce uma força, uma pressão na parede dessas artérias, e mais ou menos a pressão média quanto a isso é de 120 milímetros por mercúrio. E qual é a tendência dessa pressão arterial sistólica ao longo do processo do envelhecimento? Que a pressão arterial sistólica ela tende a aumentar durante toda a vida. Então, durante toda a vida, essa pressão, essa força com que o sangue exerce na parede da artéria tende a ser maior ao longo da vida. Então, se as pessoas idosas têm 60 anos para cima, muito provavelmente elas vão ter essa pressão arterial sistólica maior. E aí a gente chega na outra pressão. Então, a gente falou pressão arterial sistólica, a gente vai para a próxima, que é a pressão arterial diastólica. O que ela faz? Ela representa o momento em que os ventrículos eles estão relaxando. Então, a sístole é quando os ventrículos contraem, a diástole é quando os ventrículos relaxam e o sangue continua passando através das artérias. Então, a diástole representa o relaxamento. É o momento em que os ventrículos estão aqui relaxando e não mais contraindo, como a gente viu. Então, por que a gente vê... Deixa eu colocar o laser aqui. Por que a gente vê a pressão diastólica sendo menor que a pressão sistólica? Porque a diástole, na hora que o ventrículo está relaxando, a força que o sangue exerce na parede da artéria é menor, porque ele já veio com uma força muito grande, e assim que o sangue continua passando pela parede da artéria, enquanto o ventrículo relaxa, ele diminui essa pressão. Então, ele vem com uma grande pressão depois da contração, e a hora que ele relaxa, essa pressão ela vai diminuindo. Por isso que a pressão arterial diastólica, ela geralmente ela é menor. Aqui, mais ou menos, ele dá o exemplo de 80 milímetros por mercúrio. Então, a pressão arterial sistólica representa o momento em que o ventrículo está relaxado, se enchendo de sangue novamente para contrair, e o sangue continua passando aqui na parede das artérias, com uma certa pressão, mas não com uma pressão tão grande quando comparado com o momento que o ventrículo ele faz a contração. Então, essa é a diferença entre pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. E qual é o comportamento dessa pressão arterial diastólica ao longo do tempo? Ela tem uma particularidade diferente, que é a pressão arterial diastólica, ela aumenta até os 50 anos, tende a estabilizar dos 50 a 60, e aí começa a entrar em redução. Né? Então, olha que diferente. Apesar de serem dois conceitos aí distintos, elas têm também comportamentos diferentes. Então, muita gente acredita que a pressão arterial do idoso ela acaba subindo como um todo. Então, na verdade, não é bem assim. Uma tende a subir, enquanto a outra, que é a diastólica, que eu acabei de explicar para vocês, tende a reduzir, principalmente a partir dos 60 anos. E aí, o que acontece? Por que os idosos eles realmente são os mais afetados? Porque a gente tem um produto que é chamado de pressão de pulso. O que é a pressão de pulso? É a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica.
Então, vamos lembrar o que acontece, que eu acabei de explicar para vocês. O que acontece com a pressão sistólica? Ela aumenta no idoso. Mas a pressão diastólica no idoso, ela reduz. Então, se uma aumenta, a outra reduz, com certeza, essa uma subtraída pela outra é maior. Então, ocorre o quê? Uma maior pressão de pulso, conforme o tempo vai passando. E a pressão de pulso é um indicador de rigidez arterial. Então, quanto maior a pressão de pulso, maior a rigidez arterial. A artéria ela fica mais rígida. A artéria do idoso tende a ficar mais rígida. Vou mostrar isso de uma maneira mais dinâmica, mais ilustrativa para vocês entenderem. Então, vamos comparar aqui. Olha o que seria uma artéria, teoricamente, aqui, vamos dizer, saudável. É uma artéria que ela tem uma boa capacidade elástica, ou seja, uma artéria menos rígida. Então, pode ver que a hora que o sangue vem, a artéria ela tem um bom poder de elasticidade, de aumentar o seu tamanho e voltar para o seu tamanho normal. Pode pensar aqui, olhar isso aqui, pensa até numa mangueira, quando você liga a torneira, né, e a água passa pela torneira, e a mangueira ela consegue ter esse processo elástico para que a água consiga passar com facilidade. É o que acontece em artérias saudáveis ou em artérias de pessoas jovens e saudáveis, né? Porque tem jovens também que não são saudáveis. Mas quando a gente olha uma artéria com alterações, principalmente com essa alteração que eu mostrei para vocês do idoso, de uma maior rigidez arterial, olha o que acontece e compara com a outra lá. Vejam que aqui a artéria está muito menos elástica. Ó. Veja que ela não consegue ampliar o seu tamanho e voltar ao seu estado normal. Então, o sangue ele passa com um pouco mais de dificuldade, porque essa artéria está um pouco mais rígida, um pouco mais espessa, devido a esse processo de rigidez arterial, que tem um nome para isso. Esse processo ele é chamado de arteriosclerose. Então, o que é a arteriosclerose? É a perda da elasticidade e o espessamento progressivo da artéria, que é o que vocês estão vendo aqui, que é o que vocês estão observando aqui. Então, perda da elasticidade, ela diminui, ela não consegue aumentar tanto de tamanho e fica mais espessa, então espessamento progressivo da artéria. E aí isso faz com que aconteça o quê? Faz com que aumente a resistência arterial central, ou seja, essa artéria ela fica mais resistente, porque ela não consegue ampliar tanto o seu tamanho, e se ela fica mais resistente, ela não consegue aumentar tanto o seu tamanho, a hora que o sangue chega nela, o que acontece? Né? Vamos pensar isso aqui como uma mangueira, que você aumenta o fluxo de água numa mangueira que ela não consegue aumentar o seu tamanho. Então, quanto mais água passa ali num calibre da mangueira que não aumenta de tamanho, a pressão acaba sendo maior no corpo humano. Isso faz com que haja o quê? Uma hipertensão arterial. Então, uma pressão acima dos dos valores considerados normais. Por isso que os idosos eles são mais afetados, porque já pelo próprio processo do envelhecimento, o próprio processo natural do envelhecimento, já faz com que os idosos tenham esse processo, o que vai deixar a artéria mais rígida e, de fato, vai facilitar e vai aumentar a chance de serem hipertensos. Fora, somado com várias outras questões, como inatividade física, alimentação, outras doenças crônicas, como diabetes, como colesterol alto, enfim, que pode afetar também os idosos. Aí o acúmulo dessas coisas faz com que, de fato, os idosos eles sejam mesmo os mais afetados pela hipertensão arterial, e por isso que é tão importante a gente estudar isso, porque não é algo que vem, mas só vem nos idosos que comem mal, só vem nos idosos que não fazem exercício. Pode ser que venha mais rápido e mais acentuado nesses, mas essas alterações de perda de elasticidade, espessamento das artérias, vão vir em todos os idosos já pelo próprio processo natural do envelhecimento.